para o jogo, sabe? Vamos dizer assim, não o time, a comunidade vilanovense, time, diretoria, torcida, comissão técnica, funcionários. Eu vi, vamos dizer assim, toda a comunidade vilanovense muito mobilizada para esse jogo contra a equipe do Goiás. Mas você estava lá, Aurélio, lá no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Queria que você falasse para a gente assim, onde é que você imagina que o Vila venceu esse jogo contra o Goiás? Gerli, quando a gente comentava aqui sobre quem seria o favorito do clássico, eu apontei o Goiás como favorito, mas eu posicionei que a vontade do Vila poderia sobrepor o favoritismo. E essa vontade fez a diferença nesse jogo, foi claro, claro e evidente. Para o Goiás era mais um jogo e para o Vila era uma final. É muito do que foi a história do clássico no inverso. O Goiás sempre tratou o clássico, independente dos times que tinha, como um jogo importante, e o Vila sempre tratou como mais um jogo, e agora as coisas se inverteram. Eu vi um Vila com muita vontade, partindo para cima do Goiás em determinados momentos, e muito seguro defensivamente. Então, essa vontade fez a diferença, e essa vontade foi o que trouxe os 3 pontos para o Vila nesse jogo. E aí, Gader, você assistiu ao clássico, comentou sobre o clássico, mas eu queria também que você falasse um pouco aí sobre estes mais de 90 minutos, mais de 100, né? Mais de 100 minutos, só o segundo tempo teve quase 60 minutos. Por que dessa vitória, né, do Vila sobre o Goiás nesse clássico lá no Oba? Olha, Gerli, eu comentei isso no meu vídeo, falei um pouco até com alguns amigos nas redes sociais, que o Vila Nova entrou naquele jogo para fazer o jogo de um clássico, para jogar um clássico. E o Goiás entrou para jogar um jogo qualquer. E assim, um jogo qualquer com uma postura de quem estava começando o jogo e ganhando. Sendo que ele começou o jogo perdendo. Então, assim, o Vila Nova venceu aquele jogo porque quis jogar o jogo. Teve sua intensidade tão pregada pelo Paulo Turra. Paulo Turra, em 2 jogos, mostrou o que ele disse que ia fazer, o que normalmente é muito difícil, né? O treinador geralmente vem com um discurso muito democrático, muito, né, com muita demagogia e tal, mas não. O que ele falou, eu vi em campo. Ah, porque o time vai ter intensidade. Cara, foi a intensidade que eu vi. Durante todos os 90 minutos de jogo no Oba, o Vila foi um time intenso. E o Goiás foi um time pragmático. E o Vila se aproveitou desse pragmatismo do Goiás para impor seu jogo, para fazer, inclusive, o seu estilo de jogo, até, em certa forma, muitos momentos defensivo, e eu vou colocar entre aspas defensivo, porque o adversário não agredia tanto, então ele conseguia ter um controle interessante da partida, mesmo sem a bola. Inclusive, estava até conversando com um amigo esmeraldino sobre isso. Quando a gente for falar do Goiás, eu vou falar com mais detalhes, mas o Vila tinha uma postura de quem queria ganhar o jogo. E o Goiás parecia que estava interessado em terminar a partida, acabar os 90 minutos e voltar para casa. E o Vila encarou o jogo com seriedade. A seriedade, a intensidade, o esquema tático do Vila não foi tão... Eu não diria que foi tão o factual para que garantisse a vitória, mas foi aquilo que garantiu também a estabilidade do Vila Nova em campo e permitiu com que o adversário, nos pequenos momentos em que quisesse jogar, não tinha essa possibilidade. O Vila tinha um esquema defensivo bem organizado, conseguia conter os poucos avanços adversários e quando ia para o ataque geralmente era perigoso. Assim, jogando com intensidade, com força, com determinação, conseguiu a vitória. E para você, Ana, onde é que o Vila ganhou esse clássico contra o Goiás? Parafraseando o nosso amigo Emerson, que acabou de sair aqui do debate, na postura do Goiás, quase como, com todo respeito, quase com um ursinho carinhoso jogando um clássico. Foi ali que o Vila praticamente definiu o resultado do clássico. Alguns jogadores que não colocaram o pé na bola, um Vila que perder clássico se tornou quase tão ofensivo quanto... Não sei nem qual comparação usar, mas perder clássico para essa diretoria é ofensivo, é inaceitável, e então qualquer adversário que entre, qualquer rival que entre
sem colocar o pé na bola, vai ser engolido. Vai levar 3 tapas no peito, igual o Messias levou, e não revidou. O Vila venceu o jogo, sem falar do aspecto tático, que isso a gente já ponderou muito, venceu nessa postura agressiva, no bom sentido, nessa postura aguerrida, na postura da torcida, que eu acho que o Gader falou, né, que estava dando para escutar quase de Goiânia inteira, assim, os gritos, a vibração. O Vila incorporou o clássico, se tornou um absurdo perder para o Goiás. E a tendência é seguir assim, Gerli. Os 10 jogos sem perder para o Goiás, agora vão querer 11, vão querer 12, e o Goiás vai ter que abrir mão, ser o meigo da parada. Um jogo, teve esse lado tático, né? O gol muito cedo, ele favoreceu muito a ideia do Turra, porque o Turra já havia jogado assim lá em Belém e ele pôde já com 1 minuto adotar a mesma estratégia, né? Que uma estratégia que tinha dado muito certo lá em Belém. E outra situação, o nível de entrega ao jogo, sabe? Eu achei o Vila muito mais voluntarioso dentro do jogo do que o Goiás. O Vila não perdia divididas praticamente, o Vila ganhou quase todas as divididas do jogo, e em muitos momentos o Vila era inteligente também. O clássico você tem que saber jogar ele, por exemplo, o Vila foi um time que matou muitas jogadas, muito. O Goiás dava uma escapadinha, falta, e o Vila entendeu bem, por exemplo, o Daronco é esse tipo de árbitro, ele sempre foi esse árbitro de picotar o jogo, então para o Vila era uma coisa interessante, picotava, dava uma parada, reclamava porque tinha dado falta, aí já dava uma segurada. Então, em momento nenhum, o jogo acelerava. Ele sempre foi aquele jogo travado, amarrado. E para quem está ganhando, esse jogo é sempre muito interessante. Você tá ganhando, você tinha um Goiás pouco inspirado e que vivia bem menos o clássico do que o Vila. Assim, eu achei a vitória do Vila muito tranquila, sabe? Assistindo o jogo, eu não via momento algum que o Goiás pudesse, o Goiás está próximo de empatar o jogo. Hora alguma eu via isso. O único jogador que levava perigo para o Vila era o House. O House, no primeiro tempo dele, ele soltava umas bolas esquisitas, ele fez um golpe de vista lá, que ele deu sorte demais naquele golpe de vista, porque ele não viu nem onde estava o gol, nem onde a bola estava indo. Foi aquele golpe assim, eu vou fazer, né, vou ver o que dá. Mas foi só aquilo, você não tinha um Goiás que criava pelos lados, que incomodava. Já nos acréscimos do segundo tempo, o Goiás teve uma finalização de fora da área do Moraes, devia ser ali mais ou menos uns 30 minutos do segundo tempo, e depois que o House pega, a primeira boa defesa dele no jogo, e depois nos acréscimos do segundo tempo, que tem uma bola que o Benítez cabeceia e o House faz uma defesa ali muito boa, aquela defesa ali muito boa. O jogo já estava ganho pelo Vila naquele momento, faltava 2 minutos para acabar o jogo, estava 2-0, o jogo já estava ganho, mas foi isso, né? O Goiás não ameaçava o Vila, então o Vila teve uma partida muito interessante nesse jogo, e que cara é o Ralf, né, cara, assim, para jogar, para viver o clássico. É claro que o torcedor do outro lado, o torcedor rival, às vezes pega pilha com ele, porque o Ralf, assim, o nível de enjoo dele é nível Marcelinho Carioca, né, assim, ele é muito enjoado, muito, eu falo assim, no jogo, né, não tô falando na vida não, tô falando assim, no jogo. Tem jogador que dentro do jogo ele é enjoado. O Ralf é muito mesmo, nível hard. Só que pro time dele isso é bom demais. Sabe? Por exemplo, o juiz deu falta a favor do Vila, ele vai lá e reclama. Deu falta contra o Vila, ele vai lá e reclama também. Deu amarelo, ele reclama. Não deu, ele reclama. Mas ele vive o jogo. Você pode ver onde está a jogada, o Ralf está. Seja com a bola correndo, com a bola parada, onde está acontecendo o jogo, porque o jogo ele não acontece no campo inteiro. Ele vai acontecendo por núcleos, ora ele está aqui, está ali, vai lá, vem, e o Ralf está sempre onde o jogo está acontecendo. Esse é o tipo de capitão que eu gosto, sabe? O capitão que vivencia, que lidera, que está ali. Vai reclamar? Eu vou reclamar. Apita o jogo, se for possível, que eu acho que o jogador tem que ter isso. Se o juiz deixar apitar o jogo, ele tem que apitar mesmo. Eu nem acho que o Ralf apitou o jogo, ele já apitou outros. Esse contra o Goiás ele não apitou não, mas ele está sempre vivendo aquilo, e aí é onde eu falo que era um desperdício enorme o Luizinho e o Lacerda não aproveitarem isso, sabe? O Mitkov jogava e o Ralf não jogava, cara, com todo respeito que o Mitkov me merece, sabe, mas eles não sentam na mesma cadeira.
Eles não sentam na mesma cadeira do futebol e da importância que se tem dentro da equipe do Vila. Então, a gente até falava no início, né, a gente já estava com debates aqui, quando o Paulo Turra foi contratado, e eu citava, essa sequência do Vila, ela era muito pesada, mas ela era uma montanha prazerosa, porque se o Vila passasse bem por esses 2 jogos, e passou muito bem com 2 vitórias, contra o Paysandu e o Goiás, e isso seria um grande impulso para o Vila, para o restante da Série B, porque o Vila precisava disso. Quem tem que correr atrás tem que encontrar esses gatilhos, vamos dizer, e o Vila encontrou um ótimo gatilho para acelerar dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, que foram esses 2 jogos contra o Paysandu e contra a equipe do Goiás.